Eu sou formado em História, sou professor do Estado, trabalho na rede pública e também na rede privada. Já estou na sala de aula há mais de 15 anos. E fui nascido e criado na periferia de Fortaleza, lá no Henrique Jorge, em uma época em que os quintais não tinham muros. Eu digo que eu sou egresso do sistema penitenciário do mercado de trabalho. Tenho 42 anos, sou dono de casa, pai do Caio, aprendiz de jardineiro, agroflorestor, produtor de kombucha, produtor de pães. Sou professor há 15 anos, né? Dou aula de física no ensino médio. E durante esse processo eu acabei sentindo falta de fazer um pouco daquilo que eu pregava para meus alunos. E aí, nesse movimento, eu acabei me conformando com algumas coisas, com alguns problemas que eu fui encontrando na cidade, como lixo, como a cidade se tornar cada vez mais um local de consumo. E aí comecei a conhecer a agricultura urbana. E nesse processo, acabei entrando no curso de agronomia e hoje em dia eu estudo e pesquiso a capacidade da agricultura urbana em transformar não só a moradia urbana, mas também o impacto que isso pode ter para a própria cidade e para os arredores da cidade. A minha história com a agricultura urbana começou a partir de uma série de desconfortos que eu tive com a casa que a gente comprou. Eu comprei essa casa com trabalho e sacrifício, como todo brasileiro que vem da periferia faz, e aí eu não podia escolher demais o que deveria ter nessa casa. Seria massa se tivesse um quintal, que tivesse terra e que pudesse ser usada para produzir. Mas o desconforto de ter uma casa onde não tinha 1 centímetro quadrado de areia, 1 centímetro quadrado de areia, fez com que as raízes que eu tô ligado, de chão, de areia, de bicho solto no quintal, de jogar bola embaixo das mangueiras, causasse um certo desconforto, né? Tanto em mim como na minha companheira, que vivia em num sítio, num pé de serra, algo ainda muito maior. E essa insatisfação foi fazendo com que a gente procurasse saídas, que a gente procurasse propiciar um ambiente que tivesse um pouco mais de vida, porque aqui não tinha vida nenhuma, nem formiga aparecia aqui, de tão isolado que a gente estava, né? Então, essas insatisfações foram fazendo com que a gente fosse pesquisando, fosse atrás, fosse tentando ver o que seria possível. E aí começou de uma forma bem simples, com jarrinhos de plantinhas comprados em jardins, que morriam todos, é claro, depois de certo tempo, criados em condições de insumos químicos e de adubo, e de sol e de luz ideais. Quando chegavam aqui, ficavam lindinhos durante a primeira semana e o final era definhar com menos de um mês. E a gente foi cada vez mais tentando se apropriar e cada vez mais fazendo intervenções na casa para transformar a casa num ambiente mais vivo. Mas essas mudanças mais, vou dizer assim, mais radicais aconteceram de fato quando a gente estava se preparando para a chegada da Sofia. As insatisfações ficaram ainda maiores e a vontade de transformar a casa em um ambiente mais saudável, um ambiente tivesse mais vida, para que a Sofia crescesse e se desenvolvesse plenamente, fez com que a gente aprofundasse as pesquisas e fosse atrás e fizesse intervenções ainda maiores. Duas coisas foram marcos bem interessantes para eu começar a tentar plantar em casa e depois, né, me colocar na posição de agricultor urbano, porque muita gente não coloca isso porque vincula a palavra agricultor urbano muito mais ao campo, né? Ou a quantidade do que produz e não a qualidade do que está sendo produzido. E aí, dois marcos assim foi, primeiro, né, tinha um cara que sempre entregava água lá em casa, muito legal assim, ali, a gente sempre vai conversando e o sábado era o dia que eu fazia o manejo do quintal não, né, da varanda que tinha na casa, porque era uma varanda, não chegava nem a ser um quintal. E aí ele parou um dia, pai, mas bonito isso aqui, né, tudo verde e tal, mas não presta pra nada. Aí eu, como assim, seu Antônio, não presta pra nada, bonito desse, cheiroso, cheio de flor? Ele, não, mas não dá comida, não dá nada, só dá trabalho. E aí isso marcou um pouco. Aí ele, mas por que não? Porque tem um médico que eu venho aqui toda semana. Antes de vir aqui, normalmente eu passo lá ou depois, e ele também tem um monte de planta, só que ele planta um monte de comida em vaso. Aí isso ficou, juntamente com isso, foi logo depois eu conheci o Hugo. No meu caso, foi motivado por muitos incômodos. Toda vida que eu vou falar sobre isso, eu tenho que citar mais ou menos a condição em que eu me encontrava quando esse incômodo ficou muito gritante, assim. A gente também descobriu a chegada do Caio, nosso primeiro filho, ainda durante a gestação.
esse incômodo aumentou muito porque alguns conflitos relacionados a esse modo de vida urbano, de emprego, que eu chamo de sistema penitenciário do mercado de trabalho, se agravaram com a chegada do Caio, porque eu sabia que esse modo de vida me aprisionava e me impedia de realizar algumas possibilidades assim, para uma vida mais plena, mais livre, mais emancipada. E o Caio ia chegar e fatalmente eu não ia ter tempo para ser pai. Então eu precisava fazer alguma coisa, porque eu já sabia que o Caio seria fruto desse meu modo de vida. Sem tempo, preso, enfim. E aí tinha algumas coisas, assim, alguns entendimentos que me incomodavam particularmente de maneira muito grave. Saber que eu precisava de muito dinheiro para poder comprar o que eu não podia produzir, porque estava com a vida vendida em troca de dinheiro para comprar o que não podia produzir, porque estava com a vida vendida em troca de dinheiro, sabe? Me percebia preso num círculo vicioso. Então comecei a fazer algumas coisas, até resgatando experiências da infância, que a gente morou em sítio. A minha mãe tentou fazer compostagem, tinha esse incômodo com lixo. Minha mãe tentou ter hortinha quando a gente era criança, animais, galinha, pato e tal. A gente cresceu em sítio, a gente tirava caju do pé. Eu ficava brincando de plantar castanha para ver nascendo, enfim, comia manga do pé, essas coisas, siriguela. E eu sabia que nisso residia uma certa dose bem alta de saúde, de sanidade, sabe? De vida mesmo, que era o que eu já percebia que eu não tinha e que eu desejaria para a chegada do Caio. Assim. Eu desejaria que o ambiente do Caio fosse tivesse alguns elementos que o meu ambiente da infância tinha, sabe? A agricultura urbana foi uma das ferramentas que eu encontrei revolucionárias, assim, que desencadeia mudanças de hábito de alimentação, hábitos de consumo, a maneira como você enxerga o seu redor, como você constrói o seu redor, como você pode construir. Assim, a primeira foi no Benfica, era aquelas casas bem pequenininhas que tem no Benfica. E lá foi onde começou a ideia, né? Onde a sementinha começou a germinar lá do quintal vivo. Porque a gente começou a colocar muita planta. Tipo, era como se fosse uma parede desse tamanho aqui assim, só que toda coberta, né? Então tinha só uma areazinha que pegava sol só da tarde. E a gente encheu de ornamental. Ficou muito legal, comecei a fazer as compostagens de balde lá. E começou a funcionar. E aquilo foi mostrando que, pô, é muito viável. Uma casa pequena como aquela, a frente da casa a gente encheu de planta, né? Encheu de planta. E a Lu, ela é botânica, né? Louca por planta também. E na época ela estava entre um concurso e outro, e ela e um amigo começaram a participar de feiras, vendendo vasinhos, e montaram uma marca que era a Flora. Inclusive funcionou lá em casa um tempo, né? Que era com ela e a Cíntia. E aí a casa ficou cheia de planta e a gente viu o quanto que a casa melhorou em termos de clima, em termos de beleza, porque era uma casa comum como todas as outras. Depois de a gente encher de planta a casa, todo final de semana passava alguém na porta e buzinava. Vocês vendem planta, é? E aí isso ficou vendo o impacto que isso gera para as outras pessoas também, né? Começou a tornar o ambiente mais gostoso, mais bonito de ficar. E aí a gente, não, então vamos mudar para um canto maior. E aí surgiu o Quintal Vivo aí, nessa transição da casa do Benfica para a casa do Montese, da Costa Mendes. E aí lá não, aí nessa casa eu consegui montar uma estrutura até maior do que eu tenho hoje, né? Porque ela tinha um lago, já tinha toda a estrutura montada. E aí nela, botei o galinheiro pela primeira vez. No Benfica não tinha galinheiro, só tinha compostagem de balde. Fiz um canteiro na frente, fiz um canteiro atrás. Então a casa já produziu bem mais do que a casa do Benfica e já ficou no formato mais agronômico, né? Até que quando foi no meio do ano passado, mais uma vez a casa ficou pequena. A gente fala pequena, não é o tamanho. Para o experimento que eu estou querendo fazer, obviamente, precisa de mais sol. Até o chão pode ser dispensável, porque a gente pode trabalhar com outras estruturas, como a gente tem lá na frente, né? Mas a gente queria um pouco mais de amplitude de sol e um pouco mais de espaço para receber pessoas. E aí tentar testar realmente o Quintal Vivo nesse modelo de tentar ver como meio de vida também. Não só como a casa transformada, a casa já sendo o seu papel da gente fazer a nossa parte, né? Do que a gente acha correto dentro do ambiente da cidade. E além disso, a gente vai receber pessoas. Então, essa casa veio com esse propósito, né? De ter um espaço um pouco mais amplo e aí aqui eu consegui receber um pouco mais de pessoas e colocar outros elementos que na outra casa não tinha mais espaço, saturou. Enquanto tem gente que procura construir a casa,
e trazer cada vez mais cerâmica, mais piso, a gente começou a quebrar as coisas para fazer canteiro, quebrar as coisas para fazer galinheiro, quebrar as coisas para entrar luz, quebrar as coisas para entrar vento. E quebramos bastante a casa. Mas ainda falta muito para ser quebrado, né? A gente ainda quer continuar nesse processo de quebra ainda mais. E a gente foi, então, a partir daí, vendo as possibilidades. Alguém mostrou, olha, dá para fazer. Não vai ser o ideal, mas o ideal não é o real, né? A minha mãe foi economista doméstica, foi técnica de segurança alimentar. Eu lembro que na nossa casa teve tentativa de hortinha, teve criação de animais, tudo tentativas, mas compostagem, uma tentativa de produzir um biodigestor, mas foi suficiente para povoar a memória e na hora que eu tentei resgatar essas coisas para minha casa, eu sabia da existência delas, então isso foi um adianto muito grande. Quando eu comecei a tentar mexer na vida e na casa, eu me inspirei muito nas atividades do amigo Cláudio Oliver de Curitiba, que é um cara que eu sempre cito, que é impossível separar as atividades que a gente faz das atividades que eles realizam lá, a turma da Casa da Videira. Então o Cláudio tinha um discurso, ainda tem, muito contundente com relação a esse modo de vida problemático. Essa história da rivalidade entre a casa como centro de consumo versus a casa como centro de produção é dele. E essa tentativa de resgatar habilidades ancestrais para tentar produzir uma casa mais forte, também eu pesquei dele. E aí, quando eu tentei, por exemplo, reduzir o lixo orgânico da casa, e ele me deu a dica que foi revolucionária de parar de usar saco plástico para colocar o lixo da cozinha, e tentar descobrir o que fazer com esses resíduos orgânicos, aí ele disse assim, se você não sabe o que fazer com os resíduos orgânicos que vão se acumular na sua casa, quando tentar parar de usar saco plástico, vai lá na tua avó, pergunta o que é que ela fazia, entendeu? E aí ligaram as antenas assim, então quer dizer que muitas das respostas para os meus incômodos estão na minha avó, no modo de vida da minha avó. E aí, bom, aí fui para a avó, conversei com a avó, e aí descobri que a avó jogava no mato o resto do lixo. A avó colocava no pé das plantas. E o resto o lixo doméstico, orgânico, nunca foi problema para a avó. Entendeu? A quantidade de plástico era infinitamente menor. Isso a avó no ambiente dela. Ainda onde a casa era centro de produção. Dentro daquilo que era possível, a gente começou a fazer algumas coisas de plantas que poderiam ser usadas para cheiros, para temperos, para serem comidas, e fez com que tivesse a casa passou a ter uma pulsação diferente. O coração da casa passou a ser a cozinha. A gente começou a transformar a casa mais num centro de produção do que no centro de consumo. A gente começou a produzir mais coisas e integrar a casa com outras coisas. Aí começamos a compostar lixo, em composteira de balde, e aí isso já foi um ganho muito massa, porque boa parte daquilo que a gente chamava de lixo não ia mais para o lixo, e acabava virando adubo, que a gente acabava usando para produzir comida. E com pouco tempo a composteira já não dava mais conta e a gente então fez um galinheiro, né? E quebrou mais a casa para construir um galinheiro dentro de um beco. E cada vez mais intervenções foram aparecendo e a gente criou um ciclo, né, muito legal, onde a gente, há mais de 4 anos, há mais de 5 anos, a gente zerou o lixo orgânico da cozinha. Há mais de 5 anos que é zero a nossa emissão de lixo orgânico nessa casa. Né? Tudo vira comida. Né? Aquilo que chamam de lixo, que na verdade é resíduo, dentro de um ciclo onde os processos de decomposição e apropriação desses elementos, desses nutrientes estão inseridos, vira comida. O sítio veio como um desdobramento das atividades que começaram na cidade, na casinha pequena que a gente morou por 8 anos, aproximadamente, que foi essa casa pequena onde a gente começou a realizar tudo, que a gente percebeu que estava preso, casa pequena e tudo mais. A gente constatou muitas inviabilidades no modo de vida urbano, pequeno, fracionado, atomizado, né? A gente é tudo particularizado assim. Tudo dividido em partículas de seres humanos individuais, né? As nossas casas são isso, né? São meros dormitórios, assim. E lá a gente começou a realizar essas atividades e elas tomaram uma amplidão, assim, inesperada, né? E tudo ficou pequeno, sabe? Aí eu costumo dizer que a vida pediu a sua amplidão. A vida pediu a amplidão que lhe é própria. A casa vomitava vida, depois de alguns anos, para fora. Era muito comum as pessoas passarem na rua e perguntarem se a casa estava abandonada. Porque de tanto verde que a casa vomitava para fora da rua, assim.
porque também tem essa noção de que onde tem planta não tem gente, né? Mas a casa ficou entupida, literalmente, de tudo que a gente aprendeu, com agricultura urbana, com permacultura, com agrofloresta, mesmo naquele espaço pequeno, com aquaponia, um sistema de criação de peixes com plantas. Enfim, a gente virou um malucão assim dentro da cidade. E aí, com a tentativa também essa é uma tentativa mais de médio e longo prazo, de me livrar do emprego, a gente chegou num determinado momento que foi vomitado do mercado de trabalho, porque ficou imprestável, né? Eu adoeci da coluna, e isso se arrastou por uns anos, mas eu fui demitido, e aí foi a minha carta de alforria. Eu enfim, poderia tentar viver sem emprego com as atividades que eu tinha desenvolvido naquela casa, porque as coisas, na medida em que eu ia aprendendo para mim, elas foram tomando uma amplidão e os amigos foram pedindo para visitar a minha casa, para conhecer, para aprender. E assim foram surgindo as vivências. E aí nas vivências eu ia servindo lanches que eu aprendi a fazer, e aí o pessoal foi pedindo para comprar. E aí eu fui passando a vender devagarinho. Então a gente devagarinho foi tendo essas atividades que eram uma espécie de renda extra, assim, digamos, né? Que entrava. E aí com demissão eu desejei, assim, tentar viver só dessas atividades de maneira integral. E aí me preparei, na verdade, 1 ano, juntando algum dinheiro que me permitisse passar mais 1 ano sem emprego para tentar viver disso. E aí quando a gente conseguiu isso, conseguiu esse 1 ano de dinheiro, conseguiu ser demitido, a gente disse, bom, nós então precisamos ir para uma casa maior, porque aqui já não cabe mais ninguém, não cabe mais nada. E aí, como a gente não tem grana, a gente tem que trocar essa casa em outra. E aí conheceu o sítio e trouxe para o sítio todo o sistema de funcionamento permacultural que a gente aprendeu e pôs em funcionamento na casa antiga. A chegada da Sofia, ela mexeu com a estrutura da família inteira. Então a gente preparou a casa para receber a Sofia. A gente queria que ela tivesse um ambiente de segurança e autonomia. Acho que foi a nossa prioridade, dar liberdade para a Sofia, para ela desenvolver todas as potencialidades dela, a gente sair do meio e deixar ela crescer, né? E a gente preparou a casa para isso. E nessa preparação da casa, a gente inseriu os elementos, né, de vida no beco, inseriu as minhocas, inseriu a galinha, inseriu os peixes e as plantas e tudo isso. E é muito interessante a ligação que a Sofia tem com isso, porque ela sabe a hora que tem que regar as plantas. E ela sabe a hora que não tem que regar as plantas. Ela sabe que ao sol alpino, a meio-dia, 1 hora, não é legal regar. Então, esse horário, ela diz, não vamos derramar água nas plantas, porque a gente vai cozinhar as plantas, papai. Essas percepções, esse contato com a natureza fez ela desenvolver uma série de habilidades que são inerentes às crianças, mas que são tolhidas pelo ambiente que ela vive. Os ambientes que elas vivem não dão essa capacidade, né? E para isso ela teve um pai e uma mãe que os incentivou. Ao invés de dizer, ei, não faça isso, ei, não pega isso, era, olha aí, vamos pegar aqui na minhoca para ver como é que é. Vamos mexer com a terra, vamos peneirar cocô. E aí, num desses diálogos que a gente tem, de depois de um dia de manejo no beco, ela me explicou, como explica para as pessoas que chegam aqui, todo o ciclo que existe na nossa casa. A gente tinha tido um dia cansativo de manejo o dia todo, e aí eu disse, filha, tô cansado. E para ela não perceber que eu estava gravando, que eu queria pegar a fala bem espontânea, eu deixei o telefone assim de lado. A gente pendurou muito cocô hoje, né, filha? Foi, pai. E foi de quê, filha? Foi da minhoca. E veio da onde esse cocô? Veio da galinha. E a galinha come o quê? A comida que a gente coloca no balde, o balde de orgânicos que a gente tem, né? E o que a gente vai fazer com esse cocô, filha? Dá para as plantinhas, pai. E as plantas, filha? A gente vai comer elas depois. Quando elas estiverem grandes, a gente vai lá, pega, colhe e a gente come elas depois. Ou seja, ela tinha 3 anos de idade e explicou um ciclo todo da comida que sai da cozinha, que vai para o galinheiro, que vai para o minhocário, que transforma-se em humus e que volta para o berçário de mudas e que vai para as plantas e que voltam para a cozinha na forma de alimento. De uma forma extremamente natural. Então a gente percebe isso quando ela vai brincar com outras crianças que não têm essas habilidades, que não têm esse contato, que não têm essa vivência. Há uma disparidade muito grande nessa percepção, às vezes no medo do animal, no medo da minhoca, ou no medo da galinha, ou do peixe, etc. E para ela isso é natural, porque ela cresceu e se desenvolveu dentro desse ambiente. E para a gente, para mim e para a Rebeca, isso é extremamente saudável, porque é o tipo de vida que a gente queria dar para ela. E a gente necessita dessa reconexão com a terra. A gente precisa, a gente tem uma ligação muito íntima com o solo. A gente vive do solo, né?
A agricultura urbana tem várias vertentes, né? Ela tem várias motivações. Ela tem até motivação nenhuma, assim. A minha, sim, é mais politizada no sentido do termo mais estrito da política, assim, né? Eu fui motivado por essa tentativa de construir o mundo ao meu redor, né? Fui motivado por isso. E ainda sou motivado por isso. Então, eu, por exemplo, não me relaciono, não participo de nada que não tenha essa motivação, porque eu estou muito incomodado com o mundo que está acabando, que acabou. Eu acho até que o mundo já acabou, né? Eu estou muito incomodado com isso e é muito urgente, sempre foi muito urgente para mim, construir modos de vida alternativos, sabe, diferentes. E eu sei do poder revolucionário, subversivo de ferramentas como a agroecologia, como a agrofloresta. Não meramente a agricultura urbana, mas a agricultura urbana de base agroecológica. Outro dia, conversando com o meu irmão é 4 anos mais novo do que eu, e a gente cresceu solto no quintal, a gente disse, parece que o quintal diminuiu. Ele disse, não, na verdade é porque a gente cresceu e os quintais foram murados, né? E como eu tive essa ligação muito grande com a terra, com o espaço, e a terra não estava só no fundo das casas, na frente das casas, na minha época ainda havia muitos baldios, né, muita área de campinho de futebol que a gente jogava. E com essa reorganização do espaço urbano que a gente está vendo agora, né, esses cubículos de apartamento, e mesmo as casas elas são feitas para não terem espaço de areia. O ideal seria ter um quintal. O ideal seria ter um espaço, um terreno do lado da casa. O ideal seria ter uma chácara. O ideal seria ter uma fazenda, ter uma floresta. Mas se não tem esse ideal, se o que eu tenho é um beco, se eu não tenho nem quintal, então eu vou fazer alguma coisa nesse beco. Eu acho que as pessoas ainda não atentaram para isso, para o que é possível fazer dentro da limitação de espaço que você tem. Porque é possível fazer qualquer coisa, por menor que seja. E há um desdém também de fazer o pouco, de fazer o pequeno, de ficar pensando no perfeito e não fazer o feito, que é o real. O quintal faz parte da minha vida, assim como eu faço parte desse tipo de estrutura. Eu acho que quem começa a fazer isso, e aí acho que se vocês começarem, vocês vão perceber também, chega a hora que você não consegue mais não estar fazendo parte de uma estrutura como essa. Então, hoje em dia, quando a gente fala do quintal vivo, que é a minha casa, não é meramente um espaço, né? É um local aonde eu for e aonde eu estiver, eu vou proliferar esse tipo de estrutura. Eu vou favorecer esse tipo de estrutura, porque não faz sentido eu estar habitando o planeta e degradando esse planeta que eu habito, né? Não faz sentido você sujar a sua própria casa, por exemplo. E se a gente pensar isso a grosso modo, é o que a gente faz, né? Todo mundo dentro da cidade, quando usa um saco plástico, joga no chão, quando pega uma casca de verdura e bota no lixo, está sujando a sua própria casa pensando o planeta como algo maior, né? Então, o maior aprendizado é perceber isso, que a gente é só parte de um sistema, né? E que a gente tem que perceber que o ser humano não é o centro de tudo. A gente considera ecossistema qualquer coisa, menos onde a gente mora. Então, a gente se acha fora de todo o ecossistema e esquece que a gente é só mais um ser vivo que habita esse planeta, né? Tão corresponsável por ele como todos os outros. Não é um grau de mais ou menos importância. Sim, é um grau de igualdade. A minha função aqui é o quê? Movimentar a energia que leva uma coisa para outra. Mas eu sozinho não faço nada. Sem a galinha, o sistema não funciona. Se eu não me alimentar direito, o sistema não funciona. Se as minhocas não estiverem bem, o sistema não funciona. Então, cada um sozinho é tão importante para o sistema como todo junto, né? Tem a mesma importância do que todos os outros, né? E eu acho que é isso que falta muito, para a humanidade perceber que a gente é só mais um e não o que há de mais importante, né?